Eu gostaria de passar, se vocês me derem licença, passar aqui para as nossas colegas primeiro, ouvir a doutora Karina Macedo, procuradora-chefe da Procuradoria Federal Especializada do IBAMA. Boa tarde a todos, colegas aqui e que estão presentes e os que nos acompanham também pela escola. Queria agradecer o convite, né, do ministro, através da nossa procuradora-chefe da Pronaclima, a doutora Tereza, e a oportunidade de falar um pouco para vocês sobre o trabalho que é desenvolvido pela Procuradoria Federal Especializada junto ao IBAMA. Eu estou na Procuradoria Federal Especializada do IBAMA desde 2003. Antes estive como procuradora do INSS, inicialmente, e, ao longo desses anos, eu não poderia deixar de registrar aqui, que me causou assim, uma grande alegria, em especial, durante esses 2 últimos anos, em finalmente enxergar a tão chamada transversalidade que todos que atuavam na área ambiental tinham a expectativa de ser efetivamente implementada a nível de poder executivo, né? Essa transversalidade da pauta ambiental ser efetivamente trabalhada junto a demais ministérios, né? O nosso ministro advogado-geral da União, Jorge Messias, falou mais cedo, né, que nós temos em 22 ministérios um trabalho bem intenso no que diz respeito à pauta climática e à pauta ambiental. E a fala aqui também da doutora Isadora, que me antecedeu, ela mostrou como que isso também foi executado, né, ao longo dessas ações estruturais, a partir, né, do chamamento de todos aqueles que necessitavam atuar com o olhar ambiental para que o meio ambiente e o dano ambiental não ocorresse e não venha a acontecer, né? A Procuradoria Federal Especializada ela tem trabalhado de forma nacionalizada, ela conta com aproximadamente 60 procuradores. Essa nacionalização ela é dividida por temas, né? E esses temas e a área finalística de atuação do órgão assessorado veio se espelhar. Nós nos espelhamos, né, nas diretorias que nós assessoramos e também nos 27 gestores que existem nas superintendências do IBAMA em todo o nosso Brasil. E aqui eu queria pincelar para vocês como que isso ficou retratado na atuação da PFE, começando pela Diretoria de Proteção Ambiental, chamada DIPRO, que eu acredito que é a mais conhecida de todos aqui, que faz um enfrentamento muito relevante quando a gente tem um foco na COP, que vai ser realizada no Brasil, né, e nos objetivos nacionalmente determinados, né, pelo Brasil, a necessidade de redução, né, da emissão de gases de efeito estufa, quando também o ministro Jorge falou que 50% deles são provenientes do desmatamento ilegal. Então, essa Diretoria de Proteção Ambiental ela atua diretamente, né, no combate aos ilícitos ambientais, aos ilícitos administrativos. E aí a gente fala de responsabilidade administrativa. Então, são lavrados os autos de infração, impostos as sanções e as medidas cautelares que se enxergam como necessárias, e a Procuradoria Federal Especializada atua desde do assessoramento e da consultoria no que diz respeito às dúvidas jurídicas que são apresentadas, assim como nos subsídios para as ações judiciais em que há questionamento nas atuações do IBAMA, né? A gente também examina atos normativos e constrói, juntamente com a autarquia, muitas vezes, né, na busca de um melhor resultado. Como nós temos,
podemos citar como exemplo embargos de área, né, apreensão de bens e um combate, na verdade, que surge estrategicamente voltado para se tentar não permitir que o infrator ambiental ele venha a obter lucros ilícitos como resultado daquela atuação, né, que deteriora que deteriora o meio ambiente. Juntamente com a Diretoria de Proteção Ambiental, nós temos uma coordenação estratégica dentro da PFE-IBAMA que trabalha basicamente com o ajuizamento das ações civis públicas em nome do IBAMA para a reparação desses danos ambientais. Essa coordenação hoje é chefiada pelo Dr. Marcelo Koch, que tem feito um trabalho muito dedicado e de construção conjunta com a autarquia assessorada. Nós fazemos, juntamente com o IBAMA, a seleção daqueles casos mais aptos, né, para o ajuizamento dessas ações. Fazemos também a análise de viabilidade de ajuizamento dessas ações. Desenvolvemos as teses jurídicas que dizem respeito à área finalística do órgão. Fazemos uma minuta de petição inicial, encaminhamos para a Procuradoria-Geral Federal, para os órgãos de execução que irão também fazer a sua avaliação de estratégia processual para que essas ações possam ser propostas. Dentro desse coletivo de ações, a gente tem um olhar especial para o projeto do AGU Recupera, que já foi dito aqui, que é um grupo estratégico que foi estabelecido pelo Advogado-Geral da União, formado de procuradores federais e de advogados da União, cuja atuação é justamente estratégica para o ajuizamento dessas ações para a proteção dos biomas brasileiros e do patrimônio cultural do nosso país. Temos também no IBAMA a Diretoria de Licenciamento Ambiental, e aqui a gente parte para um outro instrumento de política pública, de proteção do meio ambiente, que é um instrumento preventivo. Nós estávamos falando de uma atuação mais repressiva. Essa Diretoria de Licenciamento Ambiental, ela trabalha, né, com a imposição, com aqueles empreendimentos que utilizam recursos naturais e que possuem a potencialidade de gerar danos ambientais, e, com isso, trabalha com medidas compensatórias e mitigatórias. Quando nós falamos aqui, estamos num evento de governança, falando de ESG, né, nos traz um certo conforto, né, que as empresas e que os empreendedores, tanto a iniciativa privada como o próprio poder público, enquanto empreendedor, né, que ele esteja com esse olhar para essa governança socioambiental, porque, com certeza, quando nós lidamos com esses empreendedores, o resultado e as entregas do IBAMA, no que diz respeito a licenças ambientais, ela se dá de uma forma muito mais célere e muito mais comprometida com o futuro que nós estamos tentando construir e remodelando a partir dessa nova gestão, desses 2 anos que estão em curso e, neste ano também, de COP30 a ser realizado no nosso país. O IBAMA também possui uma diretoria de qualidade ambiental, que eu acho que é muito importante ressaltar, porque ele é uma atuação mais voltada para controle de poluentes, de poluição atmosférica, assim como para controle de uso de agrotóxicos, né, e substâncias que são necessárias para uma produção, mas também que necessitam ter um olhar de proteção no que diz respeito ao meio ambiente.
nessa atuação também existem outros atores, como, por exemplo, no que diz respeito à saúde pública, a Anvisa, e no que diz respeito à eficiência agronômica, no que eu estou falando dos agrotóxicos, nós também nos relacionamos com o MAPA, né? Tem também a Diretoria de Biodiversidade e Floresta, onde nós podemos aqui trazer a notícia que nós atuamos de uma forma bem construtiva na produção de uma normativa de reparação administrativa de dano ambiental, um modelo para que aqueles que praticaram a infração ambiental e foram responsabilizados administrativamente, ou mesmo no curso dessa responsabilização, possam fazer uma opção já pela reparação desse dano ambiental, sem precisarem, né, ir ao judiciário, sem que o IBAMA necessite ir ao judiciário para pedir essa reparação de dano ambiental. Nós temos, nessa perspectiva de ajuizamento de ações civis públicas, dando um pequeno passo atrás, um grande desafio com os colegas é de compreender a virada de chave de que a responsabilidade civil ambiental ela trabalha com responsabilidade objetiva. E, no que diz respeito à responsabilização administrativas pelos ilícitos ambientais administrativos, a gente trabalha com responsabilidade subjetiva. Deixa eu ver aqui o que mais. Bom, basicamente é isso. Aí aqui também fica muito claro no nosso trabalho cotidiano, enquanto advogado público, de garantir segurança jurídica para a execução da política pública e para que essa política pública possa ser entregue à sociedade da melhor forma possível, de maneira eficiente. Fica muito claro que cada advogado público realmente e pode ser e deve ser um agente transformador para um mundo sustentável. Não podemos mais conceber, e em tempos de emergência climática, a gente não consegue mais conceber aquela visão primitivista, né, de que a natureza deveria simplesmente fornecer os recursos naturais e que tudo estaria resolvido para a geração econômica, né? Nós estamos falando de um pacto de transição ecológica em um ano de COP, em uma COP que será realizada no Brasil, e o Brasil está tendo realmente a grande oportunidade de liderar pelo exemplo e já está mostrando com atitudes efetivas, né, toda a sua movimentação na criação de arcabouços jurídicos que deem sustentabilidade a uma transição energética, a uma transição para uma economia de baixo carbono. E o diálogo com todos os atores, nesse momento, ele se mostra extremamente importante, porque nós precisamos estar na mesma página, né? A iniciativa privada, o poder público, a academia. Nós precisamos compreender as necessidades de inovação e de avanços tecnológicos que nós teremos para poder fazer essa virada de chave e compreender que essa chamada economia de baixo carbono ela não representa um custo para a sociedade, mas que ela vem e pode vir para alavancar investimentos, né, para trazer desenvolvimento tecnológico, novas formas de pensar, novas formas de trazer bem-estar, né, para as pessoas, né, partindo do conceito de que é importante cuidar das pessoas, e cuidar das pessoas nesse momento de mudanças climáticas e de compreensão do que é o desenvolvimento sustentável se faz
é muito relevante que todos estejam participando de eventos como esses aqui, que permitem que tanto o conhecimento circule, quanto que esse conhecimento venha a se sedimentar e fazer efetivamente parte do nosso dia a dia. Cada vez mais, eu acho que, internamente, voltando os olhos para a Advocacia Geral da União, na minha primeira conversa que tive até com a Tereza, eu falei que eu sou uma grande entusiasta da Advocacia Geral da União. Eu acho fantástico, porque nós temos essa penetração, essa capilaridade em todos os segmentos de execução de política pública, a nível federal. Então, é muito importante que esse conhecimento circule, que a gente compreenda quais são as ações, né, que o governo brasileiro está fazendo, a visão que ele tem dessa COP30, de chegar, né, com um momento de que já se passaram praticamente uma década do Acordo de Paris. Então, essa parte negocial, no que diz respeito ao olhar internacional, ele já teve muitos avanços, mas a gente também chega num momento em que precisa verificar de que forma implementar aqueles consensos que foram construídos com os países, e, na hora que você traz essa implementação para a realidade do Brasil, para a realidade do seu país, se abre esse diálogo e se faz necessário trabalhar de uma forma muito transparente, muito verdadeira, e muito comprometida, efetivamente, com uma nova forma de economia e com um novo pacto ecológico inclusivo dos seus filhos, dos filhos do Brasil, dos brasileiros, de uma forma em que se consiga trazer justiça social, justiça climática, justiça ambiental, verdadeiramente para todos. Muito obrigada.